gnóstico, então, um livro gnóstico não, um livro taoísta, Oi, Nádia, tudo bem? Um livro taoísta. Chuang Tzu era um mestre taoísta de 2000 anos antes de Cristo, eu acho, nem sei, depois eu pesquiso aí. E aí eu faço aqui algumas comparações com o livro Evangelho segundo Maria Madalena e com os livros gnósticos, que quando ele fala tal, o que significa é o pleroma que nós falamos, que é o que permeia tudo, que é essa energia que permeia tudo e que faz o nosso eu, que envolve a centelha divina e que faz a matéria existir nesse universo e que é a emanação do Pai. E aí, não é o Pai, mas é a emanação do Pai, como tal, é uma natureza inefável que permeia tudo aí. E no termo, até eu estou escrevendo um livro agora sobre isso, que é uma comparação. Boa noite, André, tudo bem? Ai, que bom, hein, amiga? Senão ia perder a continuação do livro aqui. E aí eu estou fazendo um livro que faz uma comparação sobre o Tao, o gnosticismo, o pleroma e o campo de Higgs e o bóson de Higgs, que é um conceito da física quântica, o conceito não, né? É comprovado que existe esse campo, que é semelhante ao nosso conceito de pleroma e do Tao, que faz com que a matéria exista, que não, tudo não seja só luz, mas que o fótons, que seja possível ter essas partículas, e aí isso é o conceito aí que os taoístas já tinham há 5.000 anos atrás e os gnósticos há 2, 3.000 anos atrás aí. Então esse conceito ele vem bem antigo e a gente hoje tem a ciência para comprovar aí, teve que fazer o LHC, a maior máquina do mundo, para poder fazer colidir prótons e ter essa comprovação que existe isso, que ele se divide em outras partículas elementares e essa partícula que faz a vida existir, a matéria existir, essa comprovação aí. Eu vou continuar aqui, eu parei no capítulo 4, Este Mundo dos Homens. Aí ele vai falar do jejum do coração, que eu já li uma parte, mas é que vocês vão entender o conceito, o contexto aqui, tá? Yen Wei foi despedir-se de Confúcio. Para onde se destina? Perguntou-lhe o mestre. Parto para o estado de Wei, foi a resposta. E o que se propõe fazer lá? Continuou Confúcio. Ouvi dizer, volveu Yen Wei, que o príncipe de Wei é de idade madura, mas é intratável. Porta-se como se o povo não merecesse consideração e não quer reconhecer os próprios defeitos. Menospreza a vida dos homens e o povo morre. Seus corpos jazem insepultos como as ervas rasteiras num pântano. Seus súditos não sabem para onde virar-se em busca de auxílio. E ouvi o Senhor dizer que se um estado for bem governado, pode-se passar sem vê-lo. Mas, se for mal governado, então devemos visitá-lo. Na porta da casa dos médicos, há muita gente doente. Experimentarei o que sei nesse sentido, e talvez eu possa ser útil e fazer algum bem a esse estado. Ai de mim, exclamou Confúcio. Está apenas indo cumprir o destino, pois tal não deve intrometer-se. Se o fizer, haverá alvos divergentes. De alvos divergentes resulta inquietude. Da inquietude vem a preocupação. E da preocupação chega-se a um estágio onde se fica além da esperança. Os sábios antigos, primeiro, fortaleciam seus próprios caráteres antes de tentar fortalecer o dos outros. Antes de ter firmado bem o seu, que tempo você terá para prestar atenção às façanhas dos homens perversos? Além disso, sabe onde a virtude desaparece com o ar e onde termina a ciência? A virtude desaparece no ar, onde o desejo de fama e a ciência termina em competições. Na luta pela fama, os homens se esmagam mutuamente.
ao passo que sua sabedoria não provoca senão rivalidade. Ambos são instrumentos do mal e não são princípios dignos de bem viver. Além disso, se diante do sólido caráter de alguém e de sua integridade os homens se deixarem influir e diante do menosprezo de alguém pela fama ele chegar ao coração dos homens, esse alguém poderia prosseguir no esforço de pregar a caridade, o dever e as regras de conduta aos homens perversos. Mas conseguiria apenas fazer com que esses o detestassem por sua bondade mesmo. Tal pessoa bem merecia ser chamada de mensageiro do mal. Um mensageiro do mal será a vítima do mal feito pelos outros. Esse, pobre de você, será o seu fim. Por outro lado, se o príncipe adora o bem e detesta o mal, qual o objetivo que terá você em convidá-lo a mudar de ideias? Antes de abrir a boca, o príncipe mesmo já ter-se-á aproveitado da oportunidade de arrancar-lhe a vitória. Você ficará deslumbrado, sua animação desaparecerá. Suas palavras serão gaguejadas, seu rosto denotará confusão, e seu coração desfalecerá em seu peito. Será como se você lançasse mão do fogo para dominar o fogo, ou da água para dominar a água, o que, como se sabe, só pode agravá-los. E se começar por fazer concessões, não haverá fim para elas. Se não prestar atenção a esse conselho justo e falar demais, morrerá às mãos daquele homem violento. Há muito tempo passado, Xie assassinou Kuang Po e Shou matou o príncipe de Pican. Suas vítimas eram ambas homens que se tinham aperfeiçoado e que se interessavam pelo bem do povo, e por isso ofenderam a seus superiores. Portanto, estes livraram-se daqueles devido à sua bondade. Eis o resultado do amor que tinham à sua fama. Há muito tempo, Yao atacou os países de Tisuanxi e de Rio, e Yu atacou de Yurus. As terras foram devastadas, os habitantes chacinados e os governantes mortos. Contudo, eles combateram sem cessar e finalmente puseram-se a disputar os objetos. São esses os exemplos de luta pela fama e por bens materiais. Por acaso não ouviu falar que até os sábios não podem dominar esse amor pela fama e esse desejo pelos bens materiais nos governadores? Você tem probabilidades de ser bem-sucedido? Mas naturalmente tem um plano. Conte-me. Gravidade de conduta e humildade, persistência e singeleza de propósito servirão, indagou Yen Wei. Infelizmente não, disse Confúcio. Como poderão servir? O príncipe é uma pessoa altiva, cheia de orgulho e volúvel. Ninguém se opõe a ele e por isso veio a ter verdadeiro prazer em calcar os sentimentos dos demais. Ninguém se opõe a ele e por isso veio a ter verdadeiro prazer em calcar os sentimentos dos demais. E se, como vemos, falhou na prática das virtudes rotineiras, você espera que ele prontamente se apegará a virtudes mais altas? Ele persistirá em sua conduta e, embora possa concordar externamente com você, interiormente não se arrependerá. Como falou-á emendar-se? Ora, então, replicou Yen Wei, eu posso ser internamente reto e externamente condescendente, e substanciarei o que digo fazendo apelo aos exemplos antigos. Aquele que é internamente reto é um servo de Deus. E o que é um servo de Deus sabe que o Filho do céu e ele mesmo são iguais aos filhos de Deus. Deverá tal pessoa perturbar-se se suas palavras são aprovadas ou desaprovadas pelo homem? Tal homem é comumente considerado
como uma criança inocente, isto é, ser servo de Deus. Aquele que é externamente condescendente é um servo de homem. Curva-se, ajoelha-se, cruza as mãos. Tal é o cerimonial de um ministro. O que todos os homens fazem, não deverei fazer também? O que todos os homens fazem, nenhum deles poderá censurar-me por fazer. Isso é ser um servo de homem. Aquele que frisa suas palavras com apelos à antiguidade é um servo dos sábios antigos. Embora eu cite palavras de conselho e o repreenda, são os sábios da antiguidade que falam e não eu. Assim, não incorrerei na censura por causa de minha retidão. Isso é ser servo dos sábios antigos. Servirá isso? Ou então, disse Yen Wei, não poderei ir mais adiante. Atrevo-me a pedir-lhe um conselho. Respondeu Confúcio. Presta atenção agora. Jejue, e eu lhe direi o que fazer. Acha que pode ser fácil quando ainda conserva a compreensão limitada? Aquele que trata as coisas com essa leviandade não deve ser aprovado pelos céus iluminados. Minha família é pobre, respondeu Yen Wei, e durante muitos meses não provamos nem vinho nem carne. Não é jejum isso? É um jejum segundo as regras religiosas, retrucou Confúcio. Porém, não é o jejum do coração. E posso perguntar-lhe, volveu Yen Wei, em que consiste o jejum do coração? É a parte que eu mais gosto. Concentre sua vontade, não ouça com os ouvidos e sim com o cérebro. Não com o cérebro e sim com o espírito. Deixe o sentido da audição parar com os ouvidos e deixe o espírito parar com suas imagens. Deixe seu espírito, não obstante, ser como uma carta branca, passivamente correspondente às circunstâncias externas. Numa receptividade completa, somente tal poderá habitar. E essa receptividade é o jejum do coração. Então, observou Yen Wei, a razão pela qual eu não posso usar esse método é devido à consciência do meu eu? Se puder aplicar esse método, será porque a encarnação do próprio eu terá desaparecido. Será isso que se chama de estado de receptividade? Exatamente, volveu o mestre. Deixe-me explicar-lhe. Entre para o serviço desse homem, porém sem ideia de obter fama. Fale quando ele estiver com disposição de ouvir, e pare assim que ele não mais quiser ouvi-lo. Faça-o sem qualquer espécie de rótulo ou auto-referências. Conserve-se ligado à única e deixe as coisas tomarem o curso natural. Assim poderá ter probabilidades de sucesso. É fácil parar de andar. O que embaraça é andar sem tocar o solo. Como um agente do homem, é fácil lançar mão de planos artificiais, porém não como um agente de Deus. Você ouviu falar de criaturas de asas que voam. Nunca ouviu falar de voo sem asas. Ouviu falar de homens sábios sem esses conhecimentos? Olhe para esse vazio. Há brilho numa sala vazia. A boa sorte reside no repouso. Se não houver repouso íntimo, seu espírito estará vagueando por todo lado, embora você esteja parado e sentado. Deixe os ouvidos e os olhos comunicarem-se interiormente, mas impeça a entrada a todo conhecimento que venha do espírito. Então a alma virá para habitar ali, para não falar do homem. É esse o método para a transformação influente de toda a criação. Era a chave para a influência de Yu e Shun, e o segredo do sucesso de Fuxi e Xixu. Até que ponto o homem comum seguiria essa mesma regra?
Aqui foram omitidos 2 trechos. Aqui vai para uma outra parte. E aí, estão gostando? Entenderam essa parte aí? É bem legal essa parte do jejum do coração e quando você lê o contexto para entender também os conselhos. Principalmente para as pessoas que ficam se revoltando com política, com o presidente, com as coisas e acham que vão mudar e querem mudar as pessoas, seja da casa, seja de algum lugar. Quem é mal é mal. Você não vai mudar discutindo com a pessoa, nem tentando dar argumentos. Você tem que mudar a si mesmo e influenciar a pessoa com essa passividade interior. Essa parte é legal também. Certo carpinteiro Xi viajava pelo estado de Xi. Ao chegar ao círculo sombrio, viu uma árvore Li sagrada no templo do deus da terra. Ela era tão grande que sua sombra podia abrigar um rebanho de vários milhares de cabeças. Tinha centenas de palmos de circunferência e subia a 80 pés antes de abrir os ramos. Uma dúzia de botes poderiam ser cortados de seu tronco. Em multidões as pessoas paravam para olhá-la. Mas o carpinteiro nem a notou e prosseguiu em seu caminho, sem mesmo lançar um olhar para trás. Entretanto, o aprendiz olhou-a bem, e quando alcançou o mestre, disse: Desde que manejo a machadinha em seu serviço, nunca vi uma peça de madeira tão esplêndida. Por que razão o senhor, mestre, nem mesmo se deu ao trabalho de parar para olhá-la? Esqueça-se dela. Não merece que conversemos a tal respeito. Replicou o mestre. Não serve para nada. Transformada num bote, afundaria. Num caixão de defunto, apodreceria. Em mobília, quebrar-se-ia facilmente. Numa porta, racharia. Numa coluna, seria devorada pelos vermes. Não é madeira de qualidade e não é útil. Por isso chegou aos nossos dias presentes. Ao chegar em casa, o carpinteiro sonhou que o espírito da árvore lhe aparecia e lhe falava do seguinte modo: Com que pretendeu comparar-me? Com madeira suave? Árvores frutíferas? Mal seus frutos amadurecem, são esbulhadas e tratadas com indignidade. Os grandes galhos são retirados, os pequenos ficam quebrados. Assim, devido ao próprio valor dessas árvores, elas sofrem enquanto vivem. Não podem viver o período de vida que lhes é concedido, mas perecem prematuramente, porque destroem-se pela admiração do mundo. O mesmo se dá com todas as coisas. Além disso, eu tentei durante longo tempo ser inútil. Muitas vezes estive em risco de ser decepada, porém finalmente alcancei o que desejava, e assim tornei-me excessivamente útil a mim mesma. Tivesse eu prestado para alguma coisa, eu não teria chegado à altura que cheguei. Demais, tanto você como eu somos coisas criadas. O que adianta criticarmos-nos mutuamente? Um sujeito que não presta para nada, em perigo de morte iminente, e uma pessoa indicada para falar de uma árvore que não presta para nada. Quando o carpinteiro Xi acordou e contou o sonho que tivera, o aprendiz disse: Se a árvore ansiava por ser inútil, como foi que conseguiu tornar-se uma árvore sagrada? Psiu, volveu o mestre, fique calado. Ela simplesmente refugiou-se no templo para fugir ao abuso dos que a não apreciavam. Se não tivesse se tornado sagrada, quantos não teriam desejado cortá-la? Além disso, os meios que adota para sua segurança são diferentes dos outros, e criticá-los pelos padrões ordinários será ficar bem longe do objetivo. Che de Nampo estava viajando pela colina de Xanga quando viu uma enorme árvore que muito surpreendeu.
1000 carros com 4 animais atrelados poderiam abrigar-se sob sua sombra. Que árvore é essa? Respondeu Tchê. Certamente há de ser de finíssima madeira. Em seguida, olhando para cima, viu seus galhos eram tortos demais para fazer vigas. E olhando para baixo, verificou que a madeira era muito cheia de nós, o que a tornava imprestável para fazer ataúde. Provou uma das folhas e pensou que lhe tinham arrancado a pele dos lábios, e o odor era tão forte que bastaria para intoxicar um homem durante 3 dias seguidos. Ah, disse Tchê, essa árvore realmente não serve para nada, e foi por isso que chegou até essa idade. Um homem de espírito bem pode seguir seu exemplo de inutilidade. No estado de Sung, há uma terra pertencente aos Xins, onde medra a catalpa, o cedro e a amoreira. As que têm um palmo ou pouco mais de circunferência são cortadas para gaiolas de macacos. As de 2 ou 3 palmos são cortadas para vigas das belas casas. As de 7 ou 8 palmos são cortadas para as partes internas dos ataúdes dos ricos. Assim, nunca as árvores vivem o tempo que lhes é concedido, pois perecem jovens sob o machado. Tal é a desgraça que cai sobre os que prestam para alguma coisa. Para os sacrifícios ao deus rio, nem os touros com testa branca, nem os porcos com focinhos altos, nem os homens que sofrem de hemorroidas podem ser utilizados. Isto é sabido de todos os adivinhos, pois são consideradas como pouco auspiciosas. Os judiciosos, entretanto, considerariam tais crenças como extremamente auspiciosas para si mesmo. Oi, boa noite, Clever. Bom, meu amigo. Agora presta atenção, pra gente que tem defeito e que nós não somos bonitos, isso é muito bom. Eu não sou lindo não, então isso me ajuda muito. Houve um corcunda chamado Su. Os queixos batiam-lhe pelo umbigo. Os ombros ficavam mais altos do que a cabeça. Os ossos do pescoço salientavam-se, apontando o céu. As vísceras ficavam voltadas para baixo. As nádegas estavam onde deviam estar as costelas. O bicho devia ser feio. Ganhava a vida como alfaiate, ou lavando roupa. Peneirando arroz, fazia o suficiente para sustentar uma família de 10 pessoas. Quando vieram as ordens para uma conscrição, o corcunda passou pela multidão sem ser notado. E do mesmo modo, na conscrição do governo para trabalhos públicos, sua deformidade salvou-o de ser chamado. Por outro lado, quando o governo distribuiu cereais para os incapazes, o corcunda recebeu tanto como 3 chung, além de 10 feixes de lenha para fogo. E se a deformidade física foi suficiente para preservar seu corpo até o fim de seus dias, quanto mais não seria de utilidade a deformidade moral e mental. Quando Confúcio estava no estado de Shu, o excêntrico Shi Yeu passou diante de sua porta dizendo: ó Fênix, como tua virtude caiu. Não esperes pelos anos vindouros, não suspires pelo passado. Quando os princípios de direito prevalecerem no mundo, os profetas cumprirão sua missão. Quando os princípios de direito não prevalecerem, eles só cuidarão de preservar a si mesmos. Na época atual, eles só cuidam de conservar-se fora das prisões. As boas sortes desse mundo são leves como penas, contudo, ninguém as estima pelo seu valor real. As infelicidades dessa vida são pesadas como a terra. Contudo, ninguém sabe como conservar-se fora de seu alcance. Não mais ostente sua virtude. Cuidado, mova-te cautelosamente. Ó espinheiros, não firam meus passos. Escolherei meu caminho, não firam meus passos. As árvores da montanha convidam os homens a abaterem-nas. O óleo da lâmpada convida o homem a queimá-lo.
A casca da canela pode ser comida. Por conseguinte, a árvore é cortada. A laca tem utilidade, portanto, a árvore é arranhada. Todos os homens sabem qual a utilidade das coisas úteis, porém não sabem a utilidade da inutilidade. Agora, capítulo 5. Deformidades ou provas de um caráter perfeito. No estado de Lu, vivia um homem chamado Wantai, a quem tinham amputado uma das pernas. Seus discípulos eram numerosos como os de Confúcio. Shang-Chi fez a seguinte pergunta a Confúcio: esse Wang Tai é um mutilado. No entanto, tem tantos partidários como o Senhor, no estado de Lu. Não se levanta para pregar, nem se senta para discursar. Contudo, os que o procuram sem nada saber, voltam satisfeitos. Ele será daquelas pessoas que podem ensinar sem palavras e influenciar o espírito das multidões sem empregar meios materiais? Que homem é ele? Ele é um sábio, volveu Confúcio. Bem quisera ir procurá-lo, porém eu ficaria simplesmente atrás de outros. Mesmo assim, irei falo-ei, meu mestre. Por que não farão o mesmo que são menos do que eu? E eu farei com que não só o estado de Lu, como o mundo inteiro o sigam. O homem é um mutilado, tornou Shang-Chi, e ainda assim o povo o chama mestre. Deve ser um homem muito diferente dos homens comuns. Assim sendo, como exercita seu espírito? Presta atenção, essa parte é para vocês aprenderem, e eu também. A vida e a morte não passam de transformações do grande momento, respondeu Confúcio. Mas não podem afetar-lhe o espírito. O céu e a terra podem entrar em colapso, porém seu modo de pensar perdurará. Sendo sem falhas, na verdade, não partilhará o destino de todas as coisas. Pode controlar a transformação das coisas enquanto conserva intacta a verdadeira fonte. Como assim? Indagou Shang-Chi. Do ponto de vista de diferenciação das coisas, respondeu Confúcio, nós distinguimos entre o fígado e a bilis, entre o estado de Shu e o de Wei. Do ponto de vista de sua semelhança, todas as coisas são uma única. Aquele que vê as coisas sob essa luz, nem mesmo se perturba pelo que lhe chega através dos sentidos da audição e da visão, deixando o espírito vagar na harmonia moral das coisas. Ele vê a unidade nas coisas e não nota a perda dos objetos particulares. E assim, a perda de sua perna representa para ele o mesmo que a perda de outro tanto de barro. Mas ele cuida apenas de sua própria cultura, disse Shang-Chi. Utiliza-se de seu saber para aperfeiçoar o espírito e desenvolve em mentalidade absoluta. Porém, por que o povo se aglomera ao redor dele? Um homem, replicou Confúcio, não procura mirar-se na água corrente, e sim na água parada. Pois somente o que em si mesmo é quietude pode instalar quietude nos outros. A graça da terra culminou apenas nos pinheiros e nos cedros. O inverno e o verão são verdes igualmente. A graça de Deus caiu sobre Iao e Shun, e só este chegou à retidão. Felizmente ele era capaz de corrigir-se, e assim obteve os meios pelos quais tudo se corrige. Pois a posse da primitividade de alguém, a natureza, evidencia-se na verdadeira coragem. E se um tal resultado pode ser conseguido por alguém em busca de fama por meio de autocontrole, quanta coragem poderá ser
exibida por quem a maneja sobre os céus e a terra e dá agasalho a todas as coisas. Quem temporariamente habitando o interior de um corpo com desprezo pelas superficialidades de vista e som, traz seu saber ao ponto de nivelar os conhecimentos e cujo espírito nunca perece. Além disso, ele, Wang Tai, espera apenas a hora indicada para subir aos céus. Os homens, na verdade, reúnem-se ao redor dele de comum acordo. Como poderá ele levar a sério os negócios mundanos? Que é outra história já. Aqui ele sempre vai falar das pessoas que têm deformidades. Esse capítulo ele vai pegar várias pessoas que é feio, que têm deformidade, que eles não ligam muito para isso. Diferente dos europeus, dos gregos lá, que eles nem em Troia matavam quem, os judeus matavam quem tinha deficiência, os chineses não. Eles ligam muito para o interior, não para a aparência física. Shen Tuxia tinha uma perna apenas. Ele estudava sob a direção de Po Hun, Huen, imbecil como ninguém. Essa é a tradução do nome, tá? Juntamente com Ti Shean, do estado de Sheng. Esse último disse-lhe: quando eu me despedir primeiro, você ficará. Quando você se despedir primeiro, eu ficarei. No dia seguinte, quando estavam novamente sentados juntos na sala de aula, Tishean disse: quando eu me despedir primeiro, você ficará. Ou se você sair primeiro, ficarei eu. Estou para sair. Vai ficar ou não? Reparo que você não demonstra respeito por uma personagem superior. Quem sabe se você não se julga um meu igual? Na casa do mestre, replicou Shen Tuxia, já há uma personalidade superior, o mestre. Talvez você pense que é essa personagem superior, e por conseguinte deve ter precedência sobre os demais. Ora, ouvi dizer que se um espelho é perfeitamente límpido, a poeira não o empanará. E se o empanar, será porque ele não se mostra mais límpido. Aquele que se associa durante muito tempo aos sábios ficará sem falha. Ora, você tem estado pesquisando as grandes coisas aos pés de nosso mestre, e ainda assim pode pronunciar palavras como as que proferiu. Não achas que está cometendo um erro? Embora você seja assim aleijado, volveu Tian, ainda procura competir em virtude com Yao? Olhando para você, direi que tem bastante o que fazer se refletir nos seus passados erros. Os que ocultam seus pecados, disse Shen Tuxia, para não perder as pernas, são muito numerosos. Os que se esquecem de ocultar seu mau comportamento e por isso perdem as pernas por meio de castigos são poucos. Porém, apenas os homens virtuosos podem reconhecer o inevitável e continuar inalteráveis. Quem passeia diante dos olhos do touro quando Hou Yi, famoso arqueiro, estiver mirando para atirar, será atingido. Os que não forem feridos salvar-se-ão por pura sorte. Existem muitas pessoas com pernas perfeitas que se riem de mim por não tê-las. Isto costumava encolerizar-me. Todavia, desde que vim estudar sobre a direção do nosso mestre, deixei de aborrecer-me por isso. Talvez nosso mestre tenha conseguido lavar-me purificando com sua bondade. De qualquer modo, tenho estado com ele 19 anos sem pensar em minha deformidade. Agora você e eu estamos vagueando pelo reino espiritual, e você está me julgando no reino físico. Não estará cometendo um erro? Diante dessa resposta, Tishean começou a inquietar-se e sua fisionomia transformou-se, pedindo finalmente a Shen Tuxia para não mais falar no caso.
Havia um homem no estado de Lu que tinha sido mutilado. Chamava-se Shushan Shen, sem dedos dos pés. Andando sobre os calcanhares. Os nomes são assim, tá, gente? É meio difícil de falar, mas eu vou dando um jeito aqui de falar. E eu já ouvi esse livro um monte de vezes, mas os nomes são da hora de falar. Vou falar de novo. Chamava Shushan, sem dedos dos pés. E eles sempre colocam o que significa o nome que eles dão de apelido. É sem dedos dos pés. Ele não tinha o dedo dos pés. Andando sobre os calcanhares. Foi procurar Confúcio. Mas Confúcio disse-lhe: você foi descuidado e por isso carrega consigo esse infortúnio. O que adianta vir me ver agora? O que adianta vir me ver agora? Foi porque fui inexperiente e descuidado com o meu corpo que feri meus pés. Retrucou sem dedo dos pés. Agora vim com algo mais precioso do que os pés, e é isso o que procuro preservar. Não há homem nenhum, mas o céu o abriga. E não há homem nenhum, porém a terra o sustenta. Pensei que o Senhor, mestre, seria como o céu e a terra. Nunca pensei ouvir essas palavras de sua parte. Perdoe minha estupidez, disse Confúcio. Por que não entra? Discutirei com você o que sei. Sem dedos dos pés, saiu, vazou. Assim que Sem Dedos dos Pés se afastou, Confúcio disse a seus discípulos: aproveitem a lição. Sem Dedos dos Pés tem só uma perna. Contudo, procura aprender a fim de expiar seus pecados anteriores. Quanto mais não deveriam fazer os que não têm erros para expiar. Verdade, né? Mas agora você presta atenção no que ele fala aqui pro Lao Tse. Que Lao Tse e Confúcio eram da mesma época, tá, gente? Vocês sabem o que é Lao Tse, né? Sem Dedos saiu para ver Lao Tse e disse: Confúcio, é ou não é um homem perfeito? Por que a razão se mostra tão ansioso para aprender com o Senhor? Ele está procurando obter reputação por meio de seu saber oculto e estranho, o que é considerado pelo homem perfeito como simples grilhões. Por que não o fez considerar a vida e a morte e a possibilidade e impossibilidade como alternações de um único ou mesmo princípio? Respondeu Lao Tse, livrando-o assim dos grilhões. É Deus quem assim o castigou, retrucou Sem Dedos dos Pés. Como poderá livrar-se? Essa parte aqui também é legal, fala de um homem feio que ele conquista todo mundo. Porque hoje, nessa época de Instagram, nessa época até no TikTok, né, das redes sociais, de um monte de filtro, as pessoas ficam muito empenhadas na beleza, em fazer procedimentos estéticos. E, nossa, você viu até um cara morrer esse dia aí. E elas não se preocupam em deixar belo o interior, sabe? E isso é muito estranho, porque não adianta você ter um monte de coisas por fora se seu interior, você abre a boca e não tem nada, sabe? Se você não tem o que oferecer ao mundo, e se você não tem paz. E eu conheço muita gente que é muito bonito pelo mundo, né? E vive com ansiedade, com depressão, e isso torna a pessoa muito feia, arrogante, isso torna a pessoa muito feia. E a impaciência e tudo isso daí torna a pessoa muito estranha. E as pessoas hoje são exemplos, né, das pessoas como influenciador. Então você tem muito influenciador que não tem maturidade, instabilidade emocional, não tem, sei lá, é estranho. Mas não que eu seja perfeito, né, gente, para julgar ninguém, não estou julgando, estou só comentando o livro aqui, mas vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Hoje eu vi, é muito engraçado, né? Não, mas eu não vou falar isso não, porque senão vão me julgar. O Duque Ai do estado de Lu disse a Confúcio: no estado de Wei há um homem feio chamado Ai Tiai, feio. Sempre o nome das pessoas é o apelido, eles botavam muito apelido nas pessoas. O próprio apelido dele era feio. Ai Tiai. Ai Tiai To é feio. Os homens que convivem com ele não podem esquecê-lo. As mulheres que o veem dizem aos pais: preferiria ser a concubina desse homem a ser a esposa de um outro.
São muitas as mulheres que assim pensam. Ele nunca tenta dirigir os outros, mas apenas os segue. Não tem a seu dispor nenhum poder de governante pelo qual possa proteger as vidas dos homens. Tampouco tem fortuna amontoada com a qual lhe satisfaça os apetites. E é, além disso, terrivelmente feio. Segue, mas não dirige. O seu nome não é conhecido além do próprio Estado. Todavia, os homens e as mulheres procuram igualmente sua companhia. Assim, deve haver nele algo diferente dos demais. Fui procurá-lo e verifiquei que é, na verdade, amedrontadoramente feio. Entretanto, ainda não tínhamos estado muitos meses em contato quando comecei a ver que havia algo nesse homem. Antes de um ano, comecei a confiar nele. Como meu estado necessitasse de um primeiro-ministro, ofereci-lhe o cargo. Olhou-me de mau humor antes de responder, e pareceu-me que preferia declinar a oferta. Talvez não me julgasse bom demais para ele. De qualquer modo, dei-lhe o cargo. Porém, dentro de muito pouco tempo, ele me deixou e foi-se. Afligi-me como se tivesse perdido um amigo, como se não houvesse mais ninguém com quem eu pudesse viver alegremente em meu reino. Que espécie de homem é ele? Quando estive em certa missão no estado de Shu, retrucou Confúcio, vi uma porção de porquinhos que sugavam as tetas da porca morta. Depois de algum tempo, olharam-na e em seguida todos abandonaram o corpo e fugiram, pois sua mãe não mais os olhava e tampouco parecia mais ser de sua espécie. O que eles amavam era sua mãe, e não o corpo que a continha, e sim o que fazia ser o corpo o que ele era. Entendeu? Quando um homem é morto numa batalha, seu caixão não é coberto pelo dossel reto. Um homem cuja perna foi decepada não dará valor a um presente de sapatos. Em todos esses casos, o propósito original dessas coisas desapareceu. As concubinas do Filho do Céu não cortam as unhas nem furam as orelhas. As servas que se casam têm que viver fora do palácio e não podem ser novamente empregadas. Tal é a importância ligada à conservação de todo o corpo. Como não será mais valioso aquele que preserva sua virtude intacta? Ora, o feiutô nada disse e recebeu confiança. Nada fez e foi procurado, e até lhe ofereceram o cargo de um país, com o único receio de que ele pudesse não aceitar. Na verdade, ele deve ser aquele cujos talentos são perfeitos e cuja virtude não tem exterioridades. O que pretende dizer afirmando que seus talentos eram perfeitos? Indagou o duque. A vida e a morte, respondeu Confúcio, a posse e a perda, o sucesso e a bancarrota, a pobreza e a riqueza, a virtude e o vício, a boa e a má reputação, a fome e a sede, o calor e o frio, são transformações no curso natural dos acontecimentos. Dia e noite sucedem-se um ao outro, e nenhum homem pode dizer de onde brotam. Por conseguinte, não se deve permitir que perturbem a harmonia natural, nem que entrem nos domínios da alma. Deve-se viver assim, a fim de ficar em harmonia constante com o mundo, sem perda de felicidade, e dia e noite, partilhando a paz de primavera com as coisas criadas. Desse modo, continuamente se cria as estações no próprio peito.
De uma tal pessoa pode-se dizer que tem talentos perfeitos. E o que é virtude sem exterioridade? Quando parada, disse Confúcio, a água fica em perfeito estado de repouso. Que ela seja seu modelo. Permanece calma interiormente e não se agita exteriormente. É do cultivo de uma tal harmonia que resulta a virtude. E se a virtude não apresenta exterioridades, o homem não será capaz de conservar-se distante dela. Dias depois, o Duque Ai contou o seguinte a Mintze, dizendo: quando tomei as rédeas do governo pela primeira vez, pensei que guiando o povo e tomando cuidado de sua vida, cumpriria todo o meu dever de governante. Porém, agora, depois de ter ouvido as palavras de um homem perfeito, receio que não tenha conseguido meu objetivo e que não fiz senão dissipar loucamente a energia do meu corpo e trazer a ruína para meu país. Confúcio e eu não somos príncipe e ministro, e sim amigos espirituais. Corcunda, lábios deformados, falou com o Duque Ling de Wei, e o Duque agradou-se dele. Quanto aos homens sem defeitos físicos, ele achava que tinham os pescoços finos demais. Papo Grande, como o jarro, falou com o Duque Huan de Xi, e o Duque agradou-se dele. Quanto aos homens sem deformidades, ele achava que tinham os pescoços magros demais. Assim acontece quando a virtude existe. A forma exterior é esquecida. Contudo, a humanidade não se esquece do que deve ser esquecido, esquecendo-se de que não deve ser esquecido. Isso é, na verdade, esquecimento. E assim, o sábio deixa seu espírito em liberdade, enquanto o conhecimento é considerado como exótica manifestação. Os ajustes são feitos para cimentar as relações de amizades, os bens apenas para os tráficos sociais, e as artes mecânicas apenas para servir o comércio, porque o sábio não inventa, e, portanto, não emprega o que sabe. Ele não se separa do mundo e, portanto, não necessita de cimentar as relações, não sofre perdas e, portanto, não tem necessidade de adquirir. Nada vende e, por conseguinte, não se utiliza do comércio. Essas 4 qualificações foram-lhe doadas por Deus. Isto é, ele é alimentado por Deus. E aquele que é assim alimentado por Deus, pouca necessidade tem de ser alimentado pelo homem. Tem a forma humana, sem as paixões humanas. Devido ao fato de ter a forma humana, associa-se aos homens. Devido ao fato de não ter paixões humanas, as questões de direito e errado não o tocam. Na verdade, é infinitesimal o que pertence ao ser humano. Infinitamente grande é o que é completado por Deus. Huetzi disse a Xuanzi: os homens primitivamente não tinham paixões? Certamente, retrucou Xuanzi. Mas se um homem não tem paixões, argumentou Huetzi, o que é que o faz ser um homem? Tal, volveu Xuanzi. Tal lhe dá suas expressões e Deus a forma. Como não ser um homem? Se então ele é um homem, tornou Huetzi, como pode não ter paixões? O direito e o errado, aprovação e desaprovação, respondeu Xuanzi, são ao que me refiro ao dizer paixões. Por um homem sem paixões, eu me refiro ao que não permite que preferências e repulsas disturbem sua harmonia interna. Porém, antes, sujeita-se à natureza e não tenta melhorar as coisas materiais da vida.
Mas como um homem vive sua vida material, indagou Huitzi, se ele não procura melhorar as coisas materiais de seu viver? Tal lhe dá a expressão, observou Xuanzi. Deus lhe dá a sua forma. Ele não permitiria que preferências e repulsas lhe perturbassem sua economia interna. Porém, agora você está empregando a inteligência nas exterioridades e esgotando o seu espírito vital. Recoste-se a uma árvore e cante. Ou sente-se perto de uma mesa e durma. Deus lhe deu uma visão bem proporcionada, contudo, seu único pensamento é o difícil e o branco. Entendeu? Então você tem que aprender a relaxar, gente. Pega, vai debaixo de uma árvore, lê um livro, vê o sol, vê a lua, pega uma rede, deita na rede. Tá com sono, dorme, deita na mesa, na cama e dorme. Mas não fica entrando em discussões, não fica vendo as diferenças das coisas, se o bem, o mal, quem tá certo, quem tá errado, entrando em discussão política, entrando em discussão religiosa. Não entre em nada, gente. Viva em paz. Capítulo 6. O Grande Supremo. Aquele que sabe o que é de Deus e o que sabe o que é do homem alcançou o verdadeiramente o cimo da sabedoria. Aquele que sabe o que é de Deus molda a sua vida segundo Deus. Eu vou ler de novo aqui. Aquele que sabe o que é de Deus e o que sabe o que é do homem alcançou verdadeiramente o cimo da sabedoria. Aquele que sabe o que é de Deus molda a sua vida segundo Deus. Aquele que sabe o que é do homem pode ainda usar sua ciência para desenvolver o conhecimento do desconhecido, vivendo até o fim de seus dias e não perecendo jovem. Eis a perfeição do saber. Nisso, entretanto, há uma falha. O saber correto depende dos objetos, mas os objetos da ciência são relativos e incertos, mutáveis. Como se pode saber que o natural não é realmente do homem e o que é do homem não é realmente natural? Nós devemos, além disso, ter os homens verdadeiros antes de termos a ciência verdadeira. Mas o que é o homem verdadeiro? O verdadeiro homem de antigamente não se aproveitava do fraco, não atingia seus fins por força bruta, e não reunia ao redor de si os conselheiros. Assim falhando, não tinha motivo para arrependimentos. Sendo bem-sucedido, nenhuma causa para satisfação própria. E podia subir às alturas sem tremer, e entrar na água sem molhar-se, e passar pelo fogo sem queimar-se. Eis a espécie de conhecimento que chega às profundezas de tal. Os verdadeiros homens de antigamente dormiam sem sonhos e acordavam sem preocupações. Comiam, indiferentes ao paladar, e aspiravam o ar profundamente. Porque os verdadeiros homens aspiram o ar até os calcanhares. Assim. Respira fundo, gente. Os vulgares até apenas a garganta. Da boca dos perversos as palavras são expelidas como vômitos. Quando as afeições do homem são profundas, seus dons divinos são superficiais. Os verdadeiros homens antigos não sabiam o que era amar a vida ou temer a morte. Não se alegravam pelos nascimentos, nem se esforçavam para evitar a dissolução. Vinham sem preocupações e partiam sem preocupações. Era tudo. Não se esqueciam de onde tinham surgido.
mas não procuravam indagar quando voltariam para lá. Alegremente aceitavam a vida, esperando pacientes pela redenção, o fim. Eis o que se chama não desencaminhar o coração de tal, e não suprir o natural por meios humanos. A um homem desses chamar-se-ia com razão um homem verdadeiro. Homens assim são de espírito livre e calmos no agir e têm as testas altas. Algumas vezes são desconsolados como o outono e outras animados como a primavera. Suas alegrias e tristezas estão em razão direta com as 4 estações, em harmonia com toda a criação, e ninguém pode conhecer-lhes o limite. E assim é que quando o sábio assalaria a guerra, ele pode destruir um reino e sem perder, contudo, a afeição do povo. Espalha bênção sobre todas as coisas, porém isso não é devido a seu consciente amor dos semelhantes. Portanto, aquele que sente prazer em compreender o mundo material não é um sábio. O que tem afeições pessoais não é humano. O que calcula o tempo de suas ações não é inteligente. O que desconhece a diferença entre o benefício e o mal não é um homem superior. O que anda atrás da fama, sob risco de perder o próprio eu, não é um erudito. O que perde a vida e não é sincero para si mesmo, nunca pode ser mestre dos homens. Assim, Hu Puxi, Hu Kang, Pui, Sushi, Shitse, Huyu, Shito e Shentuichi foram os servos dos governantes e cumpriram o mandato de outros e não o seu próprio. Os verdadeiros homens de antigamente pareciam ser de estatura gigantesca e, contudo, não podiam ser abatidos. Portavam-se como se em si próprios faltasse alguma coisa, mas sem olhar para os outros. Naturalmente independentes de espírito, não eram severos. Vivendo em liberdade, sem peias, todavia não tentavam exibi-la. Pareciam sorrir quando quisessem e mover-se apenas segundo necessidade. Sua serenidade fluía da bondade interior. Nas relações sociais conservavam o caráter íntimo. De espírito tolerante pareciam grandiosos. Gigantescos pareciam acima de controle. Constantemente dentro de suas casas pareciam portas fechadas, de espírito abstrato. Pareciam ter esquecido o dom da palavra. Viam nas leis penais uma forma externa, nas cerimônias sociais certos meios, na ciência instrumentos de utilidade, em moralidade uma guia. Eis a razão pela qual, para eles, as leis penais significavam uma administração misericordiosa, as cerimônias sociais um meio de caminhar com o mundo, a ciência uma ajuda para fazer o que não podiam evitar, e a moralidade um guia que os podia fazer andar ao lado de outros para chegar a uma colina. E todos os homens pensavam realmente que eles sofriam para viver corretamente. Pois o que lhes prendia a atenção era o único, aqui é o único com letra maiúscula, o único Pai do universo. E o que não os preocupava era o único também. O que consideravam como único era único, e o que não consideravam como único era único outro sim. No que era único, eles eram de Deus, e no que não era único, eram do homem. E assim, entre o humano e o divino não se produzia nenhum conflito. Eis o que era ser um homem verdadeiro. A vida e a morte fazem parte do destino.
Sua sequência, como o dia e a noite, é de Deus, acima da interferência do homem. Tudo isso existe na natureza inevitável das coisas. Ele olha simplesmente para Deus como seu Pai. Se ele o ama com seu corpo, ele olha simplesmente para Deus como seu Pai. Se ele o ama com seu corpo, por que não amá-lo também com o que é maior do que o corpo? Um homem olha para o dirigente das massas como para alguém que lhe é superior. Se ele quer sacrificar seu corpo por seu dirigente, não oferecerá também o que tem de puro o espírito? Quando a lagoa seca e os peixes ficam sobre o solo seco, de preferência a deixá-los procurarem umidade com suas secreções e saliva, seria bem melhor deixá-los esquecidos em seus rios e lagos nativos. E seria melhor do que rezar a Ial e censurar Xie por ter esquecido ambos, o bom e o mal, e perder-se em tal. Essa parte é muito legal. Anota aí, gente. Anota essa parte aqui. Essa parte aqui é para vocês levarem para a vida, para viver calmo e parar de ter ansiedade. O grande universo me deu essa forma, essa lida na virilidade, esse repouso na velhice e o descanso na morte. E certamente, quem é um tal árbitro na minha vida é o melhor árbitro da minha morte. Um bote pode ser escondido numa enseada, ou oculto num pântano, geralmente considerando-se que fica em lugar escuro. Mas à meia-noite um homem forte pode vir e carregá-lo nas costas. Os de compreensão difícil não percebem que, embora se possa esconder as coisas pequenas nas maiores, sempre haverá uma probabilidade de perdê-las. Porém, se você confiar o que pertence ao universo inteiro, dali não haverá fuga possível, pois é essa a grande lei das coisas. Termos sido lançados nessa forma humana é para nós fonte de alegria. Que alegria maior, além de nossa concepção, saber que o que está agora sob forma humana pode sofrer transições sem fim, tendo apenas o infinito por limite. Eis porque o sábio se regozija com aquilo que não pode perder-se, e sim que dura para sempre. Pois se imitamos os que aceitam graciosamente uma vida longa ou uma vida curta e as vicissitudes dos acontecimentos, quanto mais não imitaríamos o que anima toda a criação, da qual dependem todos os fenômenos de transformação? Pois tal tem sua realidade interior e suas evidências. É desprovido de ação e de forma. Pode ser transmitido, mas não recebido. Pode ser obtido, mas não visto. Baseia-se em si mesmo. Tem raízes em si próprio. Antes da existência do céu e da terra, tal existia por si desde muito. Dá ao espírito e rege seus poderes espirituais, e deu ao céu e à terra seu nascimento. Para tal, o zênite não é alto, nem o nadir baixo, nem um ponto no tempo passou-se há muito, nem pelo lapso das eras ficou velho. Risi Wei obteve tal, e assim pôs o mundo em ordem. Fuxi obteve, pôde roubar os segredos dos príncipes eternos, dos princípios eternos. A grande ursa o obteve e jamais se desviou de seu curso. O sol e a lua o obtiveram e nunca mais deixaram de girar. Campi o obteve e foi morar nas montanhas Kunlun. Pin o obteve e rege as correntes. Xinwu o obteve e mora no Monte Tai. O imperador amarelo o obteve e vagueia acima das nuvens do céu. Xuanxu o obteve e vive no Palácio Negro. Yu Shang o obteve e estabeleceu-se no Polo Norte. A rainha mãe ocidental, Fada, o obteve e fixou-se em Shaoquang. Desde quando e até quando ninguém sabe.
Peng Su o obteve e viveu desde o tempo de Shun até o tempo dos 5 príncipes. Fui Yue o obteve e, como ministro de Wanqing, viu suas leis obedecidas por todo o império. E agora, de carro sobre Tung Wei, uma constelação, e puxado por Shi Wei, outra constelação, passa tempos entre as estrelas dos céus. Namputseco disse a Nuyu, ou Mulher Yu. É uma mulher aqui, o nome dela é Nuyu, que é a Mulher Yu. Você já está em idade avançada e, no entanto, tem a pele de uma criança. Como pode ser isso? Tá vendo, meninas? Vocês querem ficar com a pele lisa assim, igual eu? É só ficar em paz, assim, ó. Ter o conhecimento do seu eu, viver em conformidade com a natureza, aí sua pele fica assim, ó. Pode estar velho que vai ficar com a pele linda. Vamos ver a receita da Nuyu. Aprendi a compreender o tal. O tal, gente, é o seu eu. O tal é essa é a força do universo que a gente chama de pleroma, que é a gnose, que é a mesma coisa, tá, gente? Quando eu falo tal aqui é isso. Aprendi a compreender tal. Poderei alcançar tal estudando? Indagou o outro. Não. Como poderá compreendê-lo? Observou Nuyu. Não é do tipo indicado. Veja Pulhang. Ele tinha todos os talentos mentais de um sábio, mas não o tal do sábio. Ora, eu tinha o tal, embora me faltassem os talentos. Mas você pensa que eu era capaz de ensiná-lo a tornar-se um sábio? Se assim fosse, então, ensinar tal a alguém que tivesse os talentos de um sábio seria uma coisa fácil. Não é assim. Porque eu precisei esperar pacientemente para revelá-lo a ele. Em 3 dias, ele pôde transcender esse mundo dos homens. Novamente, esperei 7 dias mais. Então, ele pôde transcender toda a existência material. Depois que pôde transcender toda a existência material, esperei mais 9 dias. Depois dos quais ele pôde transcender toda a vida. Depois que ele pôde transcender toda a vida, ele possuía a clara visão da manhã, e depois disso era capaz de ver o solitário, o único. Depois de ver o solitário, pôde abolir a distinção entre o passado e o presente. Depois de abolir a distinção entre o passado e o presente, sentiu-se capaz de entrar onde a vida e a morte não mais existem, onde matar não rouba a vida, nem tampouco o nascimento acrescenta alguma coisa. Estava sempre de acordo com as exigências do que o cercava, recebendo tudo e satisfeito com tudo, considerando tudo como coisas destruídas e tudo como se precisasse completar. Eis o que é ser seguro no meio da confusão, alcançando a segurança através do caos. De onde aprendeu isso? Perguntou Namputseco. Aprendi com o filho da tinta, replicou Nuyu. E o filho da tinta o aprendeu com o neto da erudição. O neto da erudição com a compreensão com o conhecimento profundo com a prática com a canção do povo, a canção do povo com o silêncio com o vácuo, e o vácuo com o que parece o começo. Quatro homens, Tse, Tseyu, Tseli e Tselar, conversavam dizendo: quem quer que seja pode considerar não ser a cabeça, a vida, a espinha dorsal, a morte, a cauda, e quem quer que seja que compreenda
que a morte e a vida, o ser e o não ser de um único corpo, esse homem será admitido em nossa amizade. Os quatro olharam-se e sorriram, e tendo se compreendido mutuamente, tornaram-se inevitavelmente amigos. Algum tempo depois, Tiseu caiu doente e Tiseu foi vê-lo. O Criador é grande, na verdade, disse o doente. Veja como ele me dobrou. Suas costas tinham se dobrado de tal modo que as vísceras ficavam no alto do corpo, as bochechas estavam na altura do umbigo e os ombros estavam mais altos do que o pescoço. Os ossos do pescoço alteavam-se, apontando para o céu. Toda a economia de seu organismo estava transtornada, porém ele se conservava calmo como sempre. Arrastou-se para um poço e disse: Ai de mim, por Deus ter me dobrado desse modo. Não gosta? Perguntou Tseu. Não, como poderia gostar? Volveu Tseu. Se meu braço esquerdo se transformasse, isso aqui é o esquerdo, se transformasse num galo, eu seria capaz de saudar a aurora com ele. Se meu braço direito se transformasse numa funda, eu poderia atirar numa árvore, numa ave e assá-la. Se minhas nádegas se virassem em rodas e meu espírito virasse um cavalo, eu poderia montar nele. Que necessidade teria de um carro? Obtive a vida porque era chegado o meu tempo, e agora dela me separo de acordo com o tal. A alegria e tristeza não me tocam. Isso se chama, segundo os antigos, estar livre da escravatura. Os que não podem livrar-se da escravatura, assim ficam porque vivem ligados à rede da existência material. Mas o homem sempre tem cedido diante de Deus. Por que então não gostar disso? Verdade, viu? Mais algum tempo Tselai caiu doente e ficou deitado sem ar, enquanto a família o rodeava chorando. Tiseli foi vê-lo e bradou para a esposa e para os filhos: Saiam! Estão impedindo sua desintegração. Depois, recostando-se contra a porta, disse: Deus é muito grande. Fico pensando o que ele fará de você agora e para onde vai mandá-lo. Acha que ele o transformará no fígado de um rato ou na perna de um inseto? Esse é um amigo, hein? Um filho, retrucou Tselai. Deve ir para onde quer que seus pais o mandem. Leste, oeste, norte, sul, yin e yang não são outros senão os pais dos homens. Se yin e yang me mandarem morrer depressa e eu vacilar, então será minha, a culpa será minha e não deles. O grande universo me deu esta forma, essa lida na vida, esse repouso na velhice, esse descanso na morte. Certamente, aquele que é um tão doce árbitro de minha vida é o melhor árbitro de minha morte. Suponha que o metal em ebulição num cadinho esteja borbulhando e diga: faça de mim um Moiev. Acho que o mestre fundidor rejeitaria esse metal como impróprio. E se simplesmente porque fui moldado em forma humana eu dissesse: apenas um homem, eu acho que o Criador também me rejeitaria como imprestável. Se eu considerasse o universo como um cadinho e o Criador como mestre fundidor, como poderia preocupar-me para onde iria mandar-me? Em seguida caiu em sono calmo e acordou bem vivo. Tsesang Hu, Mentse Fan, Sheishan conversavam juntos dizendo: quem pode viver junto como se não vivesse junto? Quem seria capaz de ajudar uns aos outros como se não se ajudassem inutilmente? Quem poderá subir aos céus e vaguear pelas nuvens, percorrer o infinito derradeiro, esquecido da existência, para sempre e sempre sem fim? Os três olharam-se e sorriram com compreensão perfeita e tornaram-se amigos, portanto. Pouco tempo depois,
Tse-sang-hu morreu. E nesse tempo, Confúcio mandou Tse-kung para assistir o funeral. Ai, tá gostando, gente? Eu já tô ficando cansado, daqui a pouco eu paro, hein? Tá dando 1h30 já. Quando der 1h30, eu paro. Aí depois eu continuo, esse livro é até pequeno. Mas tá dando bastante, né? Aí Confúcio mandou Tse-kung para assistir o funeral. Mas Tse-yung verificou que um de seus amigos estava cuidando dos casulos do bicho da seda e o outro estava tocando um instrumento de corda e ambos cantavam juntos o seguinte: Ó, volte para nós, Sang-yu! Ó, volte para nós, Sang-yu! Já voltaste para teu verdadeiro estado? Enquanto nós ainda permanecemos aqui como homens? Ó! Tse-kung correu para eles e disse: Como podem cantar na presença do corpo? Acham esses modos bonitos? Os dois homens se entreolharam e rindo disseram: O que esse homem saberá acerca do significado das boas maneiras? Tse-kung voltou e contou tudo a Confúcio, perguntando-lhe: Que espécie de homens são eles? Pensam só em render culto a ninharias e ao que fica além de seus envoltórios corporais. Sentam-se perto de um defunto e cantam sem se comoverem. Não existe um nome para tais pessoas. Que espécie de homens são eles? Esses homens, volveu Confúcio, gracejam das coisas materiais. Eu me divirto com eles. Por consequência, nossos caminhos não se cruzam e fui tolo ao mandá-lo aos funerais. Eles se consideram como companheiros do Criador e gracejam dentro do único espírito do universo. Olham para a vida como se ela fosse enorme papeira ou excrescência e para a morte como se fosse a abertura de um tumor. Como um povo desse pode preocupar-se com a aproximação da vida e da morte e suas consequências? Pedem sua forma emprestada aos diferentes elementos e temporariamente habitam formas comuns, inconscientes de seus órgãos internos e esquecidos de que têm os sentidos da audição e da visão. Andam pela vida para diante e para trás, como um círculo sem princípio nem fim, errando esquecidamente para além da poeira e do sujo da mortalidade, e brincando acerca dos negócios da inação. Como poderiam esses homens preocupar-se com os convencionalismos deste mundo só para o povo ver? Mas se é esse o caso, disse Tse-kung, qual o mundo, corporal ou espiritual, que o Senhor seguiria? Sou um dos que Deus condenou, tornou Confúcio. Não obstante, partilharei com você o que sei. Obrigado, Rosa. Rosa não, Nádia. Obrigado, Nádia, pela rosa. Eu ia falar obrigado pela rosa, falei rosa. Ai, obrigado pelas curtidas, André. Vocês são minhas alunas preferidas aí. Todo mundo é meus alunos preferidos. Aluno não, né? Que eu não sou mestre nem professor, meus amigos. Viu? Nós somos amigos. Todo mundo que pensa do mesmo jeito são amigos. A gente somos amigos espirituais. Posso perguntar-lhe qual o seu método? Indagou Tse-kung. Os peixes vivem a vida inteira na água. Os homens vivem a vida inteira em tal, replicou Confúcio. Os que vivem na água medram nas lagoas. Os que vivem em tal alcançam a realização de sua natureza na inação. Donde o ditado: os peixes se perdem, são felizes na água. O homem se perde, é infeliz em tal. Posso perguntar, falou Tse-kung, a respeito àqueles homens, esse povo estranho? Esse povo estranho, retrucou Confúcio, é estranho aos olhos dos homens, porém normal aos olhos de Deus. Viu? Você é assim. Donde o ditado: o que é medíocre no céu seria o melhor no mundo, e o melhor no mundo, o medíocre no céu. Entendeu o que Jesus falou? Quem é grande no mundo
será pequeno no céu. Quem é pequeno no mundo será grande no céu. Mesma coisa que Jesus falou. Você entende isso? Por isso, sejamos humildes, gente. Então, busquemos as coisas do mundo e buscamos ser grandes no céu, no reino de Deus. Buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E o menor será o maior. O menor na terra será o maior no reino dos céus. Então, busquemos ser o menor, busquemos ser servos de todos, com humildade. Ninguém é maior que ninguém. Gente, vocês estão diante do menor dos menores dos menores, que eu não sei nada. Eu tô lendo isso daqui e eu fico aprendendo. Eu já li várias vezes, mas eu aprendo. Cada vez que eu leio, eu fico assim, gente, eu ainda tenho muito para melhorar. É muito legal. Que horas são? 8h40, mais 5 minutos. Yen Wei disse a Shungni, Confúcio. Quando a mãe de Mensu Yai morreu, ele chorou, porém sem deitar muco nasal. Seu coração não se sentia pesaroso. Usou luto sem tristeza. Contudo, embora lhe faltassem esses 3 pontos, ele era considerado o melhor pranteador do estado de Lu. Pode haver realmente pessoas com reputação tão oca? Estou admirado. O senhor Mensu disse Shungni. Assenhoreou-se realmente de tal, ultrapassou os sábios. Ainda existem coisas que ele não pode abandonar, porém já abandonou outras. O senhor Mengsu não sabe como viemos para a vida, nem para onde vamos depois da morte. Não sabe qual deve vir em primeiro lugar e qual em último. Está pronto a ser transformado em outras coisas sem preocupar-se com o que pode ser mudado. Eis tudo. Como poderia aquilo que está se modificando dizer que não se modificará? E como poderia aquilo que se considera permanente compreender que já se está transformando? Mesmo você e eu somos talvez sonhadores que ainda não acordamos. Além disso, ele sabe que sua forma está sujeita à transformação, mas que seu espírito continua o mesmo. Não crê na morte real, mas considera-a como se movesse numa nova casa. Chora apenas quando vê os outros chorarem, e isso lhe vem naturalmente. Além disso, nós todos falamos de eu. Como sabem o que é esse eu de que falamos? Se você sonhar que é uma ave, vagueará pelos céus, ou se sonhar que é um peixe, mergulhará nas profundezas do oceano. E não pode dizer se o homem que está falando no momento está acordado ou sonhando. Um homem sente uma sensação agradável antes de sorrir, e sorri antes de pensar que deve sorrir. Renuncie à sequência das coisas, esquecendo as transformações da vida, e entrará no puro, no divino, no único. Agora tem um nome difícil aqui. Iertse foi ver Suyu. O último perguntou-lhe, o que aprendeu com o Yao? Ele me exortou, respondeu o primeiro, a praticar a caridade e cumprir meu dever e distinguir claramente entre o direito e o errado. O que deseja aqui, então? Perguntou Suyu. Se Yao já o marcou com a caridade do coração e do dever, e lhe ensinou o que era direito e errado, o que está fazendo aqui nesse à vontade, sem grilhões, aceitando toda e qualquer vizinhança? Não obstante, replicou Iertse, gostaria de passar até seus confins. Se um homem perdeu os olhos, volveu Suyu, é impossível para ele juntar-se à apreciação da beleza do rosto e da pele, ou diferenciar um vestido azul de sacrifício de um amarelo. Bushan sem decoro menospreza sua beleza, respondeu Iertse. Xulian a sua força. O imperador amarelo abandona a sua sabedoria. Tudo isso vem de um processo de limpeza e purificação. E como sabe que o Criador me livrará de minhas máculas e me dará um novo nariz?
e me tornará digno de ser um discípulo de você mesmo. Ah, volveu Rousseau. Isso não se pode saber, mas vou fazer-lhe uma descrição rápida. Ah, meu mestre, ele compõe todas as coisas criadas e não leva em conta a justiça. Faz com que todas as coisas criadas brotem e não leva em conta a sua bondade. Datando de antes da mais remota antiguidade, ele não leva em conta a sua velhice. Cobrindo o céu, suportando a terra e dando forma às várias coisas, ele não leva em conta a sua perícia. É ele quem você deve procurar. Yen Huai falou a Xun-Ni, Confúcio. Estou progredindo. Como assim? Perguntou o último. Livrei-me da caridade e do dever, retrucou o primeiro. Muito bem, replicou Confúcio. Porém não é absolutamente perfeito. Num outro dia, Yen Huai encontrou-se com Confúcio e disse: Estou progredindo. Como assim? Posso esquecer de mim mesmo enquanto sentado. Respondeu Yen Huai. O que quer dizer com isso? Indagou Confúcio, mudando de expressão fisionômica. Livrei-me de meu corpo, respondeu Yen Huai. Descartei-me de meus poderes de raciocínio. E por esse meio livrei-me de meu corpo e de meu espírito, tornando-me único com o infinito. Único como o infinito. É isto que quero dizer ao falar-me que esqueço de mim mesmo quando estou sentado. Viu? Vocês têm que fazer isso. Nós temos. Você se tornou único, disse Confúcio. Não pode haver objetivo. Se você perdeu-se, não pode mais haver obstáculo. Talvez você seja realmente um homem prudente. Espero obter permissão para seguir seus passos. Acabou minha água. É o último. Vou ler só mais esse daqui, gente. Eu gosto de ler, mas eu fico cansado e oi, vida, tudo bem? E aí eu fico cansado, mas um dia eu vou fazer umas 2 lives. Eu faço uma de dia e uma à noite, para eu aguentar fazer mais. Também ler por 2 horas só vocês, né? Eu imagino Jesus quando eu ficava pregando pros outros lá. E as pregações de Jesus era bem rápida, ainda bem, né? Não ficava lá rapidinho. Que cansa, porque eu pelo menos estou aqui, né? Falando, imagina ele falando para a multidão sem microfone para 3, 5 mil pessoas. Vamos, cansei. Tse-Yu e Tse-Sang eram amigos. Uma vez, quando tinha chovido durante 10 dias, Tse-Yu disse: Tse-Sang está doente, com certeza. Assim empacotou alguns alimentos e foi vê-lo. Chegando à porta, ouviu algo que lembrava o choro e o canto acompanhado pelo som de um instrumento de corda, com as seguintes palavras: Ó Pai, ó Mãe, foi devido a Deus, foi devido ao homem. Era como se sua voz estivesse partida e as palavras truncadas. Desse modo, Tse-Yu entrou e perguntou: por que cantam desse modo? Eu procurava pensar quem poderia ter me trazido a esse extremo, replicou Tse-Sang. Mas nada posso supor. Meu pai e minha mãe dificilmente desejariam que eu fosse pobre. O céu cobre tudo igualmente, a terra tudo suporta igualmente. Como puderam fazer-me particularmente pobre? Eu estava procurando descobrir quem era o responsável por isso, mas sem sucesso. Certamente então fui trazido a essa situação extrema pelo destino. Acabou aqui. Aí o próximo é o capítulo 7, o percurso normal para governadores e reis. Aí eu vou ler na próxima live, que eu não sei que dia que eu vou fazer, não sei quando eu vou fazer, que só Deus sabe. Gente, vocês têm que viver assim, fluindo, como a água e vai. Eu faço quando dá tempo, quando dá alguma coisa, quando o Espírito Santo faz. Porque se eu fosse igual às outras pessoas e marcasse aqui, ó, todo dia eu vou fazer uma live 7 horas da noite. Eu não ia conseguir porque eu não sigo horários, eu não sigo regra, nada, gente. Você tem que ser assim que esse livro, vocês começam a compreender como é que é viver no Espírito. É assim, você não faz as coisas por uma regra, um horário.
Você tem que fazer quando Deus quer que faz. Então, se eu estou fazendo agora e vocês estão aqui, é porque hoje vocês tinham que ouvir. E aí sempre eu consigo, e a gente entra no horário e nos dias que vocês podem. Também vocês têm suas coisas para fazer. Vai, fica com a família, medita. Não tem que ficar toda hora no telefone, TikTok, não tem que ficar toda hora fazer assim. E também tem que ficar toda hora me ouvindo, não. Porque... Então leiam, busquem, façam outras coisas, gente. Fica em meditação, silêncio, vai na praia, vai no parque. Ô, André, aí deve ser uma bonita aí no Mato Grosso, né? Tem um monte de lugar bonito aí, gente. Cada lugar que vocês moram, vocês têm que conhecer na natureza. Hoje tá lua bonita, daqui a pouco eu vou lá ver. Comam, façam academia, caminhada, cuidem do corpo, mas não se apeguem ao corpo nem à fama. Vocês têm que buscar essa paz interior. Então, esse livro ensina muito sobre as coisas práticas. Como eu disse, os livros gnósticos, eles falam mais sobre o mundo espiritual. A gente não vai ter aqui com regras de conduta nunca, como você fazer as coisas. Ele só vai falar do pleroma e como você alcançar o Espírito Santo, o Pai e a Mãe. Que o meu objetivo principal que eu estou nesse mundo é para fazer vocês conhecerem o Pai. É só isso. Jesus veio para vocês conhecerem o Pai, para nós conhecermos o Pai. Que ele falou, a vontade do Pai, minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Que o Pai seja conhecido. E meu propósito nesse mundo é só isso, é só fazer com que o Pai seja conhecido. É só isso. Então, porque Jesus todo mundo conhece, a Mãe todo mundo conhece, porque conhece a Bíblia, e vocês conhecem a Mãe, conhecem o Espírito Santo, mas o Pai ninguém conhece, só Jesus. Né? Você conhece o Pai através de Jesus, através das palavras dele, que é o Pai não é o tal. O tal é como se fosse a pleroma, que é a emanação do Pai, que é esse campo de Huygens, mas o Espírito Invisível não tem nome, ele é inefável, ele não é nada. Não tem um nome, não tem comparação com nada que a gente possa pensar ou existir. Você não pode compreendê-lo, você só pode senti-lo. Assim como eu falar, o Pai não tem nome, não é o Jeová, Javé, o Deus, não é nada disso, não é um Deus, não é... Você não pode pensar nele como um Deus ou qualquer coisa, ele é, só isso. E você só entra em contato através dessa meditação profunda mesmo que eu estou falando, né? Através da não ação, através de você ficar em silêncio. Porque o Pai, como ele não existe, como ele não é voz, ele não é palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o que você vê dele, que você ouve dele, Jesus é a manifestação dele, o que a gente pode, por isso que ele é o verbo. E o Pai é o silêncio, a Mãe é o silêncio. E você só alcança esse conhecimento no silêncio, ele é a sua mente, é o raciocínio. Por isso que fala que o Pai é a mente. Então você vai alcançar isso, mas quando você consegue parar de pensar. E a coisa mais difícil é você pensar no que você quer pensar. E a mais difícil ainda é você ter uma mente calma e não pensar em nada. E isso é prática, por isso que ela fala que a tinta aprendeu com a erudição, e depois a erudição aprende com a compreensão, a compreensão aprende com o silêncio com o vácuo, porque são estágios. E você, desde que você se conhece por gente, primeiro você aprendeu lendo a Bíblia, depois você aprendeu indo na igreja ouvindo alguém falar, aí depois você aprendeu buscando por si só, vendo vídeo no YouTube, ouvindo algum pregador, e é um processo, e você vai abrindo, depois você me conhece, aprende ouvindo o que eu falo, lendo os livros gnósticos, para depois você aprender no silêncio, e isso é um estágio até você alcançar essa calma interior e alcançar o Pai e o Espírito Santo que te guia. Você tem que ter o Espírito Santo, que é a Mãe, para você alcançar, e você tem que ter os três dentro de você. Não que você não tenha, é como se não tivesse em movimento. Você tem algo que está dormindo dentro de você, que é a força, e você tem que fazer ela se movimentar. É como se eu estivesse com a água aqui dentro disso aqui, ó. E ela, quanto mais ela se movimentar ou esquentar, ela vai virar vapor e vai se mover, né? Se você tem a luz, você vai esquentar como se a água viesse e você fizesse se movimentar. Todo mundo que não é gnóstico, não é da geração sobre a qual não há reino, você tem a mescla. Então as pessoas, tem 3 tipos de pessoa, tem 4 tipos de almas imortais, mas abaixo tem as pessoas que são materiais. Eu li no Evangelho de Valentino, não sei se vocês lembram. No Valentino ele separa, assim, as pessoas materiais são aqueles que são das cópias, que as almas deles são feitas pelos arcontes. Esses, eles não são gnósticos, eles não são de Deus, não são de Deus, vamos dizer assim, não é Deus, não são do Pai.
não vêm da luz, não vêm do pleroma. São desse universo do caos, que eles são as pessoas, almas mortais, que elas vivem desse mundo. Elas matam, roubam, elas não buscam a espiritualidade, elas vivem para adorar cachorro, animal, as pessoas, um cantor, um time de futebol, e só vivem para isso, para pornografia, sei lá. Aí tem os psíquicos, os espirituais são aqueles que já nascem com essa ânsia da espiritualidade, se conhecendo a si mesmo e buscam e tem essa compreensão do Pai, do universo, que existe algo são assim, igual aquelas crianças índigo, o pessoal fala, mas esses são os espirituais. Os psíquicos são o do meio, que aí são as pessoas que têm a mescla, elas tanto têm uma parte que é o espírito falsificado, ela tem a alma que vem, mas ele tem uma força, que é a força do espírito invisível, que está lutando com o espírito falsificado dos arcontes. Então esses podem ser salvos, são aqueles que podem ser salvos, que através da leitura, através de conhecer Jesus, eles podem ser redimidos, que daí são aqueles que vão buscar, eles vão passar pelos arcontes, se conhecer a palavra certa, eles vão ultrapassar aí a compreensão. Não é que vão ser convertidos, é que são almas que vêm do oitavo céu e elas podem ser salvas, ou elas ficam presas não é roda de samsara que a gente fala, mas nas reencarnações até alcançar a luz e subir para o Pai. Então ela fica reencarnando aqui na Terra. Então eu prego mais para essas pessoas, porque quem é espiritual não precisa que eu pregue. Aprende sozinho, aquela pessoa que lê, busca por si só, entende sozinho e tal, o Espírito Santo fala, já ouve e tal. Mas aquelas que são psíquicas são aquelas que estão sempre em constante, igual o desenho do Pica-Pau, que tem um anjo e o diabinho falando, e a pessoa precisa de alguém para falar, olha, segue o anjo. Então segue a força, e aí o Jesus é que vem para salvar você. Se eu não salvo ninguém, eu tô aqui só pela diversão, por esse mundo aqui para falar do Pai e para me divertir. Porque eu gosto desse mundo para divertir. Tá bom, gente? Então, boa noite. E para ganhar dinheiro, comer, que eu gosto de comer, e jogar videogame. Eu faço tudo que todo mundo faz. Gente, isso que eu tava pensando hoje. Que nós a gente não tem regra, não. Então, por isso que eu falei, no próxima parte desse livro aqui, ele vai falar muito sobre o dever e a caridade. Você percebeu nessa última parte que ele fala pro outro, fala, por que você tá aqui? Você tava aprendendo sobre a caridade, o dever lá na igreja, lá no outro, e aí você... Por que você está aqui onde tem liberdade, onde não tem grilhões? E aí eu falo isso, gente, se vocês gostam da igreja, que tem regra de doutrina, vai lá, porque aqui é a liberdade. Eu nunca vou falar para vocês, olha, siga isso, vocês nunca podem me julgar, porque eu nunca vou falar, porque o Anderson fez isso, falou isso. E às vezes eu comento algumas coisas nos comentários dos vídeos, eu hoje vejo, eu compartilho, porque, gente, eu posso falar e fazer o que for, não tem regra. Então eu falo, é legal e ver, porque você tem que buscar entender essa particularidade sua. E dentro de você, como eu disse, Jesus falou, não existe pecado. O único pecado é o adultério. Você casou, você falou e você é um com uma pessoa. Por isso que hoje eu postei até um vídeo falando do amor no gnosticismo, porque é a união das duas partes. Se você casar, quando você casou, se você já é casado, Kleber? Boa noite, meu amado. Você já é casado, né? Se você é casado, você já está unido com a tua mulher. Você não pode trair. É a única coisa que pode ser considerado pecado, que daí o Espírito Santo ele sai de você. Então você não trai, o único pecado é a traição. Agora ouvir música do mundo, ir num show, comer carne de porco, fazer um churrasco com os amigos, jogar bola, viajar, gente, é a melhor coisa do mundo, você não tem que fazer, você tem que fazer todas essas coisas. Tá no mundo, a gente vai morrer daqui a pouco, aproveita. Mas sempre volta pro seu interior. O problema não é experimentar o mundo, o problema não é viver no mundo, o problema é o apego. Você não se apega, você não se vicia nas coisas, tá, gente? Não sejam viciados. E não joguem joguinho de cassino, tigrinho. Não façam essas coisas para perder o dinheiro. Eu odeio esses negócios aí, gente. Eu vejo tanta gente perdendo dinheiro com isso. Tchau, gente, que agora eu tenho que ir. Boa noite, até outro dia. Obrigado por vocês me suportarem, ouvir.